Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Sabe aquela hora que a gente percebe que tá faltando um pouco de inteligência ali, né? No Atlântico Norte aqui do cérebro, sabe? Quando tem umas coisas muito óbvias que a gente vê a vida inteira, mas a gente nunca percebeu. Pois é, meu filho, isso acontece com todo mundo, né? Por exemplo, você já percebeu que o cavalo do Vingador não tem asa? Quem tem asa é o Vingador. Você percebeu que o nome do He-Man é Ele Homem? Não, você também não tinha parado pra pensar nisso, né? Pois é, então é disso que a gente vai falar hoje. Que hoje nós vamos falar de 7 coisas muito óbvias e que você nunca percebeu. É cada negócio que você vai descobrir, você não vai acreditar. O primeiro lugar, se você ficar até o fim, entendeu? Sua vida vai acabar, vai virar de cabeça pra baixo, você nunca mais vai ser o mesmo. Dito isso, vamos começar, porque hoje, gente, o negócio é tanta coisa junto que vai destruir a sua cabeça que você não vai aguentar, tá? Então, vambora. Eu vou confessar que essa primeira coisa que eu não tinha percebido foi comigo mesmo, entendeu? Porque eu viajei pra São Paulo esse mês passado aí, né? E tava andando pela cidade, passeando de Uber, né? Que tudo lá é longe, o trânsito demora umas 2 horas pra chegar ali na esquina pra comprar pão. Eis que de repente eu começo a ver as placas e falo assim, Avenida 9 de Julho. 9 de Julho? Peraí, mas eu já ouvi falar nessa avenida. Ah, a gente tem que ir lá no Morumbi. Morumbi? Você vai falar que tem Interlagos também, né? Tem Interlagos também em São Paulo? Interessante. Se você já jogou Banco Imobiliário, aquela caixa branca, aquelas notinhas coloridas, aquele raiz sem cartão de crédito, você pode ou não ter notado que os nomes das ruas são feitos pelas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo. O tabuleiro é uma junção dessas duas cidades. O Banco Imobiliário foi lançado pela Estrela em 1944, né? E ele é o jogo, o brinquedo de maior sucesso que veio aqui no Brasil. Ele já vendeu mais de 30 milhões de unidades. Mas tem uma história muito curiosa por trás do Banco Imobiliário, porque na verdade o nome original dele não é Banco Imobiliário. E tem uma história toda de roubo, de direitos autorais, uma treta danada que deu no jogo original que se chama Monopoly. É o seguinte, ó, nasceu uma moça no século XIX, né, que chamava Lizzie Mag. E em um determinado momento nessa época, os jogos de tabuleiro estavam começando a nascer. E ela pegou carona nessa cauda de cometa aí pra fazer um jogo pra mostrar as ideias que ela tinha. E ela chamou esse primeiro jogo de Landlord's Game, que a gente pode chamar mais como jogo do senhorio, do proprietário. E nesse jogo ela criou 2 tipos de regras, né? No primeiro set de regras, ela dava vantagem para as pessoas que viviam em harmonia, sabe? Por exemplo, a pessoa tem o dinheiro ali, tem a propriedade aqui, mas elas estão em harmonia, elas emprestam o negócio, né? E no outro set de regras é o jogo do monopólio mesmo, né? Que é um matando o outro, comprar e movimento sem terra, e casamentos terminam na partida do Banco Imobiliário, né? O pau quebra. E pra você que nunca viu, esse é o primeiro tabuleiro do Landlord's Game, né? O tal do Banco Imobiliário. E em 1903, a Lizzie registrou, patenteou a ideia dela. Só que o jogo só foi lançado em 1905, depois que ela se tornou sócia de uma empresa lá para produzir esse jogo. Durante uns 30 anos mais ou menos, o jogo do Landlord's Game caiu meio que como o domínio público. Ninguém sabia que ele tinha, as regras eram registradas pela Lizzie. Então o pessoal começou a jogar nas faculdades, né? E o que caiu na graça do povo mesmo foi aquelas regras de você matar o seu amiguinho e deixar ele sem um tostão furado no bolso. Só que aí o negócio mudou quando chegou numa comunidade Quaker. Você lembra o que é o Quaker? Eu já falei num vídeo, tá aparecendo aqui em cima, ó, que o Quaker é aquele moço da aveia Quaker. Pois é, eu já te expliquei o que é lá, se você não sabe ainda, vai assistir esse vídeo que tá muito bom. Eles pegaram esse jogo e modificaram os nomes das ruas, né, por bairros que eles tinham lá, bairros próximos. Foi a primeira customização do Landlord's Game. E em um determinado momento, 2 casais de amigos se encontraram para jantar na noite lá, né? Nesse meio tempo, um amigo do Charles Darrow apresentou para ele as regras desse jogo, o tal do Landlord's Game, que eles chamavam de regras de Monopoly, né, que era a regra do monopólio. Aí eles jogaram a noite inteira, o cara gostou demais das regras, falou assim, ó, você pode fazer o seguinte, ó, eu tô querendo jogar com os meus outros amigos ali, que eu não tenho só você de amigo, porque eu sou um popular. Escreve essas regras aí pra mim, que aí eu vou passar pro pessoal lá. Daí o Darrow, que tava meio na pindaíba, né, tava cheio de fio, cheio de menina, ele falou assim, e se eu pegasse isso aí, fingir que eu que escrevi essas regras todas aí, e vendesse pros irmãos Parker? Ele juntou as regras e apresentou a ideia pros irmãos Parker, que a empresa chamava Parker Brothers. Daí o Monopoly começou a ser vendido em 1935, né, depois ali da Grande Depressão, que começou na quebra da Bolsa de 29 nos Estados Unidos. E assim, ó, pro Charles Darrow, eles pagaram um royalty, né, o cara ficou milionário, tudo que vendia entrava um dinheirinho ali pra ele, mas pra Liz o negócio foi meio diferente, eles pagaram $500 e... eu lavo as minhas mãos, você que se ferre pra lá. Ou seja, depois que a Lizzie descobriu, ela queria provar o negócio, mas infelizmente ela faleceu, né? E ficou essa coisa aí, o Charles Darrow ficou com toda os louros da glória, né? E o Morumbi, que se você puser 2 hotéis no Morumbi ali, meu amigo, não tem gente que te tira dessa cidade, você fica milionário mesmo. Mas não mente pra mim não, você não sabia disso? Você não sabia que é as ruas de São Paulo e Rio de Janeiro? Eu fiquei feliz porque eu fiquei num hotel na Avenida 9 de Julho, entendeu? Não era no Morumbi e tal, mas um hotel na Avenida 9 de Julho era um perfeito pro Banco Imobiliário.
Vamos ver se por acaso você lembra dessa música de abertura. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Eu vou te mostrar que alguns nomes de Pokémon são bem idiotas, assim, é uma coisa que você fala assim, não é possível que esse Pokémon fez sucesso. Mas é muito interessante a história de como começou o Pokémon. Então, tinha um menininho no Japão, bem pequenininho, que chamava Satoshi Tajiri. E esse menino tinha um passatempo quando ele era criança, né, que era pegar insetos no jardim dele. Ele pegava inseto, punha num pote, ele não ia bem na escola, inclusive ele tinha a síndrome de Asperger, né, ele achava que não ia ser ninguém na vida, mas ele é Joseph Klimber. E se você entendeu essa referência, você é muito velho. Ele não desistiu, ele começou a mover os esforços dele pra uma coisa que ele era bom. E o que ele era bom mesmo era jogar videogame. Então, nos anos 80, ele começou a fazer uma fanzine, né, que é uma revista feita por fãs sobre videogame. E sabe qual que era o nome dessa revista? Chamava Game Freak. A revista começou a fazer um monte de sucesso, né? Começou a se espalhar pra tudo quanto é lado e ele não queria ficar só falando sobre jogos, ele queria fazer o próprio jogo. Uma coisa que ajudou bastante é ele ter conhecido o Shigeru Miyamoto, né, que era o cara que inventou o Mario Donkey Kong. E um dia, quando ele tava passando na rua, ele viu um pessoal jogando o tal do Game Boy, né? Só que eles estavam jogando juntos através de um cabo, assim, que linkava um no outro. E ele teve uma ideia genial. Sabe aquela vez que eu pegava os insetos lá? Não, eu parei com isso, amor. Mas e se a gente fizesse assim, ó? Se cada um pudesse capturar os insetos e começar a trocar por esse cabo do Game Boy, ia ser um jogo bom, né? O povo começar a lutar e tal. E ele apresentou essa ideia pra Nintendo. A Nintendo, depois de, né, relutar bastante, falou assim, não, isso vai ser um projeto caro, vai dar muito trabalho, a gente não tem tanto recurso, assim. Só que o Shigeru colocou o Jitokuji na mesa e falou assim, vamos dar uma chance pro rapaz aí, ó, vai que ele faz um negócio bom. E em 1996 saiu o Pokémon Green e o Pokémon Red no Japão, e pro resto do mundo, Pokémon Blue e Pokémon Red. Mas tem alguns nomes óbvios nos Pokémons, né, que a gente tem que prestar atenção que a gente foi enganado a vida inteira. Por exemplo, o Arbok. Você lembra do Arbok? Então, o Arbok, se você ler o nome ao contrário, é cobra, só que com K. Mesma coisa com a pré-evolução dele, né, que é o Ekans. Que isso, se você ler ao contrário, é Snake, que é cobra em inglês. Outro também, você lembra daquele episódio que a Butterfree vai embora? Meu Deus do céu, você lembra desse episódio, né? Adeus, Butterfree. Adeus, Butterfree! Que tristeza que foi esse episódio, né? Só não é mais triste do que você descobrir que Butterfly em inglês é borboleta, que é só uma borboleta livre. Deu até spoiler do episódio. Agora essa aqui, ó, você lembra do Brock, né? O Brock, aquele cara que não abriu o olho, é um treinador de Pokémon de pedra, líder do ginásio. Pois é, B-Rock, né? É o sol B-Rock, ele é um treinador de Pokémon de pedra, Rock em inglês é pedra. Ah, Shigeru, tá faltando criatividade. Agora tem outro, ó, tem o Slowpoke, o Slombro e o Slowking. Slow é de lerdo, né? Então é o Slowpoke, que é o Pokémon lerdo, o Slowbro, que é o irmão lerdo, e o Slowking, que é o rei da lerdeza, né? Que deve chamar Renato Humberto, com certeza. Agora esse aqui merece palmas, né? Porque ó, você lembra do Hitmonlee e do Hitmonchan? Hit é de porrada, Mon de monstro, e Chan e Lee, que é a diferença, né? Hitmonchan, Hitmonlee. Um é por causa do Bruce Lee, Hitmonlee, e o outro é o Hitmonchan de Jack Chan. Meu Deus do céu. Por que eu não percebi isso antes? E não escapa nem os Pokémons lendários, né? Porque você lembra do Zapdos, Articuno e do Moltres. E se eu te falar que tem a ver com Rick Martin, né? Articuno, Zapdos e Moltres. Então, 1, 2, 3. Um passito pra frente, Maria. 1, 2, 13. Pois é, então algum desses aí destruiu sua crença em Pokémon, deixou seu queixo no chão? Põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora esse vai ser bom, entendeu? Por quê? Porque durante a nossa infância tiveram várias músicas que a gente só cantava no karaokê, né? E você nem sabia que tava tocando. Pra muita gente é uma coisa óbvia, mas tem muita gente que não percebeu quais que eram as letras certas. E até hoje acho que o negócio tá do jeito que eles cantam lá, né? A gente pode começar falando daquele CD do Cavaleiros do Zodíaco. Vocês lembram, gente? Que a Larissa Tassi cantou junto com o William, né? Se você ainda não viu, tem entrevista que eu fiz com ela aqui em cima, gente. Que formato que eu adoro fazer. Se vocês quiserem que isso volte em algum momento, o Nerd Talk Show, porque vocês não viam muito, né? Põe aqui embaixo, você quer que o Nerd Talk Show volte? Comenta aí. Mas olha se você lembra dessa música. Sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Pois é, mas vamos pro refrão.
Eu sempre cantei Pegasus, ajuda o teu cavaleiro. Os guerreiros. Mas só que a letra é Pegasus, ajuda o teu cavaleiro, gelo, dragão e os guerreiros, entendeu? O Yoga é só o gelo. O gelo, raspadinha, né? Que tá ali com a gente. Tem outro clássico também do Skank, né? Garota Nacional. Com seu vestidinho preto imperceptível, né? Mas na verdade é vestidinho preto indefectível. Eu não sei o que é indefectível, entendeu? Mas eu imagino que seja alguma coisa relacionada a fezes. Porque indefectível deve ser que você não pode jogar fezes nesse vestido. É o que eu chutaria. Se eu tivesse um show do milhão e fosse a pergunta de 1 milhão... É isso que eu responderia. Então o que eu fiz? Eu pedi lá no Instagram do Nerd Show, né? @canal Nerd Show, segue lá se você ainda tá boiando e não segue, pra vocês me mandarem o que vocês cantavam, né? Vamos ver o que tem aqui. Aqui, ó, Tamara Porto de Porto Alegre. Ideologia, eu quero água pra beber. Ideologia, eu quero uma pra viver. Por que você fala isso, Tamara? Açúcar Oliveira, mas do J Quest, mas tudo que acontece na vida tem um momento e um intestino. Tem a ver um momento com o intestino, gente? Eu não entendo vocês, não. Ó, o Júnior JPRZ mandava: eu perguntava, tu é o holandês. Eu perguntava, do you wanna dance? They chama sama, do you wanna dance? O Fernando.af Neves tem aquela do Olodum tá rico, Olodum tá pobre, Olodum tá reggae, Olodum tá rock. Só que é Olodum tá hippie, Olodum tá pop, né? Eu também achava que o Olodum tá pobre. Ia entrar com algum projeto, né, pra uma vaquinha virtual, às vezes ajudaram o Olodum aí. A Stegueiros também falava Backstreet Boys, falando assim, Backstreet, back. Alright, mas todo mundo fala Backstreet Boys, alright, né? Eu também cantava assim. E tem um monte de gente lá, gente, mas eu quero saber de vocês aqui que estão no YouTube. Qual que era a música que você cantava errado e você só foi descobrir muito tempo depois qual que era o jeito certo? Agora vamos falar de um dos nossos queridinhos da infância, né? Que também teve entrevista aqui no Nerd Show. Por acaso você lembra da TV Colosso? Treinei o meu cachorro pra ser um campeão, pra ganhar a exposição. Dei aquele banho e aparei o pelo pra dar uma boa impressão. Então, a TV Colosso era um programa bom demais, né, gente? Eram uns cachorros que montaram uma emissora de televisão. E aí passava desenho, né? Tinha piada. Ficava passando durante a manhã toda. E saiu do ar por causa da Angélica, né? Que tinha que entrar com o programa dela. Se você quer saber mais sobre a história da TV Colosso, tem 2 vídeos aqui em cima, ó. Tem entrevista com o criador da TV Colosso e tem o porquê que a TV Colosso saiu do ar. Mas tem umas coisas óbvias que você nunca percebeu. Você já parou pra pensar quais são as raças dos cachorros da TV Colosso? Pois é, eu parei. Eu sou inútil o suficiente pra isso. Claro que você lembra da principal, né? A Priscila. A Priscila era um sheepdog. O sheepdog era usado como um cachorro de pastoreio, né? Pra ovelhas, pra gado, o que for. Só que lá na Inglaterra. Tinha o Borges também, né? Que era o cara que sentava lá na central de comando da TV Colosso, que passava todas as mídias deles. Que é um bulldog. O que você não deve saber sobre o bulldog é uma coisa muito interessante, que antigamente o bulldog tinha um outro jeito. Ele era usado nas touradas, por isso que ele tem o nome de bull, que é touro em inglês, e dog, né? Um cachorro de touro, pra mexer com os touros. Só que foi um movimento que foi proibido e os bulldogs passaram por umas certas transformações até ele ficar baixutinho assim e atarracadinho. O JF, você lembra do JF, que era o dono da coisa toda lá? Ele era um cão de Santo Humberto. Ele é um cachorro que foi desenvolvido num monastério e ele fazia rastreamento. Então é aquele cachorro que fica cheirando e rastreando as coisas no chão. Tem vários desenhos que tem esse cachorro. Tinha o Capachão também, né? Que o Capachão fica meio difícil de se analisar ali, mas você vê que ele é um pouco enrugado essa parte de cima. Então talvez a gente pode falar que ele é um Shar-Pei. Só que o Shar-Pei é todo bonitinho, né? Você vê, que cachorro mais fofinho. Só que o Shar-Pei era usado como cão de guarda na China. Ele e o Chow Chow são os 2 cachorros que têm a língua azul e têm origem na China. Então muita gente acha que eles têm o mesmo parente em comum. Tinha também o Thunderdog. Você lembra do Thunderdog? Então, o Thunderdog é claramente uma referência ali ao Louis Thunderbird, né? Que era aquele VJ da MTV. Ai, ai, bons tempos da MTV, né? Se você ainda não viu o vídeo sobre a história da MTV, como que ela foi pro saco, o que aconteceu, tem vídeo aqui também. E pra fechar tem o Walter Gate, né? Que era o jornalista da TV Colosso, que parece muito com um pointer inglês, né? Que é aquele cachorro que você também deve ter visto nos desenhos, que quando ele acha a caça, ele faz assim, ó. E ele aponta. Mas eram mais de 80 cachorros, né, gente? Faltou muito cachorro. Se você lembra de algum que acha que parece com alguma raça, põe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Agora, vocês vão perceber o tanto que eu sou ator, entendeu? Porque nós vamos fundo agora numa explicação. Claro que ela tem que começar com uma coisa nostálgica, que é Power Rangers.
Mas presta atenção na transformação dos Power Rangers. Mastodonte! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Mas uma coisa que você nunca deve ter percebido é que nessa lista de dinossauros aí tem dois mamíferos, né? Tem o mastodonte e o tigre-dente de sabre. Você sabe o que é um mastodonte e o que é um tigre-dente de sabre? Então, você pode até não saber, mas tem uma diferença bem grande de tempo entre o tempo dos dinossauros e do mastodonte e do tigre-dente de sabre. A idade na Terra, né, é dividida em 4 partes. Primeiro tem a pré-cambriana, depois tem a paleozoica, tem a mesozoica e a cenozoica. A cenozoica é a era que a gente está vivendo agora. Só que dentro dessa era cenozoica tem o período terciário e o quaternário. E dentro desse período quaternário tem o pleistocênio, né? Que é o período de 1,8 milhões de anos atrás até 11 mil anos atrás. Que é o período em que o mastodonte e o tigre-dente de sabre viveram. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, você já viu a Era do Gelo? É daquela época que nós estamos falando. Só que esses dois animais que eu falei fazem parte da mega fauna do pleistocênio. Nossa senhora, meu cérebro agora até travou. Vou ter que resetar esse negócio aqui. Megafauna por quê? Porque nessa época tinham vários animais gigantes que foram extintos. E o mastodonte e o tigre-dente de sabre, inclusive, eram encontrados aqui no Brasil. O mastodonte era como se fosse a pré-evolução do elefante, se é que a gente pode chamar assim. E o tigre-dente de sabre era um felino bem maior, né? Que não deixou um parentesco com nenhum felino de hoje em dia, mas ele tinha aquelas duas presas gigantes e dizem que ele tinha a perna traseira bem forte, né? Pra dar os botes nas presas. Mas a grande diferença dos dinossauros para esses mamíferos gigantes que eu tô falando é a convivência com os humanos, porque nessa época já tinha o Homo sapiens. Inclusive, muito interessante a história da primeira brasileira, a Luzia. Você já ouviu falar nessa história? É o seguinte, ó, aqui perto de Belo Horizonte tem uma cidade que chama Lagoa Santa. E lá tem uma caverna que é explorada porque tem vários fósseis de animais antigos, principalmente desse período do Pleistocênio. E no início dos anos 70, acharam um fóssil de um esqueleto humano. E até hoje é o fóssil de Homo sapiens mais antigos que eles têm aqui. E foi encontrado aqui, por isso que eles chamam que a Luzia, que é o nome que eles deram, é a primeira brasileira. Nossa senhora, mereço um joinha agora, né? Tô muito cultural. Mas tem mais coisa pra vir, você não perde por esperar. Vamos continuar. Com certeza você já jogou muito Mario durante sua vida, né? Seja no Nintendinho, no Super Nintendo, nesses videogames mais novos. Mas o que muita gente gosta é o Mario 64, né? Principalmente quando tem aquela abertura. It's me, Mario! Aí você ouve, né? It's me, Mario! Mas e se eu te falar que tem um detalhe nisso aí que você nunca percebeu? Na verdade, ele não fala It's me, Mario. Ele It's a me, Mario. A hora que eu vi isso aí, eu até perguntei pra Karina, do English in Brasil. Se você não conhece o canal dela, fala sobre inglês. Vou deixar aqui marcado. Muito obrigado, Karina. Na verdade, esse It's a me, na verdade, é uma inflexão que o Charles Martinet, que é a voz do Mario, fez pra dar aquele sotaque italiano. Porque é um costume que a língua italiana não termina com consoantes. Mesmo que termine em consoante, eles colocam uma vogal. Vou te explicar pra você entender mais fácil. Por exemplo, a gente vai falar país, né? Termina com S, que é uma consoante. Se eu fosse italiano, eu ia falar paisa. Entendeu? E pô, essa mão aqui que é bem importante, que dá aquele toque necessário pra você virar italiano. Por exemplo, lambretta, italiano, porque termina com vogal. Se a gente falar assim, coisas, se a gente falar coisas, não fecha a mãozinha, não é italiano. Vai falar coisas, é italiano, entendeu? Aí você aprendeu a falar italiano com o net, show. Mas isso não é uma coisa que acontece só na língua italiana, não. Acontece bastante, inclusive no português. E chama epêntese. Nossa senhora, epêntese, que trem que é esse? É a mesma coisa que a gente fala assim, onde eu vou aqui em Belo Horizonte, sabe? Que na verdade é onde que eu vou, mas fala onde que eu vou, é isso. Mas você pode não saber, mas no português tem várias palavras que mudaram ao longo do tempo, né? Tinha uma pronúncia no português arcaico e no português moderno. Por exemplo, areia era área, não tinha o i. Aveia não tinha o i, era aveia. Moinho era moinho. Uma tinha um tio no u e a, eles não eram era o Chewbacca, né? Antigamente o Chewbacca, aí ele aprendeu a falar português. É, rapaz, isso aí você nem percebeu, você nem sabia que existia, né? Tem muita coisa aí. Entre o céu e o inferno tem muitas coisas que tiram letras. Esse é um ditado popular que eu acabei de inventar. Agora a gente vai entrar no assunto polêmico. Por quê? Porque polêmico que envolve times de futebol. Tem algumas coisas bem óbvias nos times de futebol do Campeonato Brasileiro que você não sabia, estão lá na história e você tem que saber. Você mora em São Paulo? Você é corintiano? Tem uma coisa que você precisa saber sobre o seu time, entendeu? Não tô falando nada de juiz, isso aí foi uma coisa que você pensou. É a origem do nome Corinthians. Você já parou pra pensar? Eu quero dar os créditos aqui que quem levantou essa bola pra eu cortar foi um motorista do Uber lá de São Paulo que chama Falso, tá? Ele que sugeriu isso aí e deu uma boa
boa pesquisa. É o seguinte, ó, lá no início dos anos de 1900, teve um time inglês que veio fazer uma turnê aqui no Brasil. O time se chamava Corinthians FC. Só que a imprensa da época começou a noticiar a vinda dos Corinthians, apóstrofo S, FC, Futebol Clube. Se você sabe um pouco de inglês, você deve saber que o apóstrofo S quer dizer pertencimento. Então é o time do Corinthians. Só que o pessoal começou a falar Corinthians, Corinthians, Corinthians na imprensa. O pessoal que tava na vibe ali de fundar um time lá em São Paulo falou: olha, eu gostei desse nome, é muito sonoro, Corinthians, vamos usar esse nome. E ficou até hoje, né? E quando você torce, você faz o quê? Claro que você vai lá assim, vai Timão! Você sabe que Timão, na verdade, não é por causa do time grande ou coisa assim, né? Na verdade, o apelido Timão vem por causa do escudo do clube. Você pode perceber que tem dois remos assim, né? Cruzados. E muita gente imagina que isso aí é um timão de navio, entendeu? Então, vai Timão de navio. O time pode ser bom, mas o negócio mesmo é o Timão. Claro que essa não ia ser a história oficial que o pessoal conta, né? Mas, gente, tem muita gente que garante que é isso aí. Tem mais dois times, né? Vamos fazer uma dobradinha agora de São Paulo e Minas Gerais. Porque tem o Palmeiras e o Cruzeiro. Eu não sei se você sabe, mas esses dois times chamavam Palestra Itália, porque esses dois times foram fundados pelos imigrantes italianos. Inclusive no início, principalmente aqui no Cruzeiro, só podia usar a camisa do Cruzeiro quem fosse descendente de italiano. Aí você me pergunta, mas por que os dois mudaram de nome então? Quando chega em 1942, tem um negócio que chama Segunda Guerra Mundial. O nosso presidente nessa época era o Getúlio Vargas. E nessa época o Getúlio Vargas declarou guerra ao eixo, né, que era Alemanha, Itália e Japão. Então ele fez uma lei que ninguém podia fazer referência a esses três países. O que aconteceu com os dois times que chamavam Palestra Itália? Tiveram que mudar de nome, né? Então o Cruzeiro mudou de nome para Cruzeiro por causa da constelação do Cruzeiro do Sul, quis abrasileirar o negócio. E o Palmeiras mudou para Palmeiras porque ele gosta de Palmeiras, né? Basicamente é isso. Mas continuando aqui em Minas, tem também o Atlético Mineiro, né? Que você deve conhecer também, que é o Galo. Você já parou pra pensar que o nome verdadeiro do time é Mineiro? Porque o Clube Atlético é uma denominação da agremiação, entendeu? Do clube. Então, assim, é um clube atlético. Mineiro. Mineiro é o nome do clube, entendeu? Você já parou pra pensar nisso? O nome do Atlético é só Mineiro. É claro que você pode chamar do jeito que quiser, e pode ter o nome que quiser, né? Mas se você parar pra pensar friamente, o nome é Mineiro. Gente, eu sei que tem muita coisa ainda, tem muito mais curiosidades, mas eu quero saber se vocês querem uma parte 2 desse vídeo, que tem muito pano pra manga. Então, se esse vídeo chegar a 35 mil likes, vai ter parte 2, tá? Tô esperando, deixa o seu like. E põe aqui embaixo qual dessas coisas que você não sabia nem por reza braba. O que você não tinha percebido? Põe aqui que eu quero saber. Bom, meu amigo, eu vou ficando por aqui, mas não esquece, ó. Quarta-feira tem o podcast do Nerd Show. Entra lá, o podcast, você não sabe o que é? É um programa de rádio. É o programa de rádio do Nerd Show, só que é na internet. Pra você ouvir, é muito fácil. Entra em www.nerdshow.com.br. Você ouve lá, você pode baixar, pode assinar seu aplicativo de podcast preferido, tem no iTunes. Aí você faz do jeito que você quiser, tá bom? Entra lá que tá sensacional. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no próximo domingo, às 11 horas da manhã, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!